bem, meu povo de todas as querências, hoje, na aula de hoje, especificamente para a galera de segunda fase, porque nós vamos estruturar o recurso interdistrito. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula nesse meu canal do YouTube, no canal do professor Nidal. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado por vocês estarem conosco, por vocês estarem nos acompanhando, por estarem inscritos no nosso canal. Se não estão inscritos, inscrevam-se, porque é sempre bom saber quantas pessoas têm nos seguindo, sempre bom saber que tem gente nos acompanhando. É um prazer, é uma honra, é uma felicidade estar com vocês aqui, de compartilhar esse momento com vocês. E vejam que nós estamos aqui nesse canal do professor Nidal, sempre vinculado ao CEISC, evidentemente, mas nesse canal a gente está buscando algumas aulas pontuais para concurso público, aulas pontuais para a primeira fase da OAB, aulas pontuais para a segunda fase da OAB. Então a gente vai tentar deixar esse canal o mais completo possível para atender a todos os interesses. Hoje, particularmente, nós vamos falar sobre o recurso em sentido estrito, como se identifica, qual é a base legal, prazo, e o que é mais importante, o conteúdo e a estruturação da peça recurso em sentido estrito e basicamente, especificamente, porque se eventualmente cair em segunda fase da OAB, a tendência, a probabilidade, porque nas vezes que caiu na segunda fase da OAB, a tendência é que seja um recurso em sentido estrito contra uma decisão de pronúncia. Então é esse o nosso foco, recurso em sentido estrito contra uma decisão de pronúncia, nesta aula do nosso canal, do canal do YouTube do professor Nidal e o teu canal do YouTube, beleza? Então vamos lá, começando a nossa festinha aqui, o que nós vamos falar sobre o recurso em sentido estrito? Nós vamos falar sobre a identificação, nós vamos identificar, para te ver como é que se identifica a peça recurso em sentido estrito contra uma decisão de pronúncia, a base legal, o prazo, o conteúdo e a estruturação. O conteúdo e estruturação é o que faz tu aprovar na segunda fase da OAB. É aqui que você vai aprovar mesmo na segunda fase da OAB, depois de ter identificado a peça. Primeira coisa, como é que eu identifico a peça recurso em sentido estrito contra com decisão de pronúncia? Aí eu já te falei, né? Aí já ficou fácil. Se você verificar no teu enunciado, e primeira coisa, quando nós falamos em decisão de pronúncia, nós estamos falando de um procedimento do tribunal do júri. Nós estamos falando naquela hipótese de procedimento do júri, que trata dos crimes dolosos contra a vida. Dos crimes dolosos contra a vida. E os crimes dolosos contra a vida estão previstos no artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E aí trata do crime de homicídio doloso, seja na sua modalidade privilegiada ou qualificada, no crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, no crime de infanticídio e no crime de aborto com as suas variações. Esses são os crimes dolosos contra a vida, cujo procedimento segue o do tribunal do júri. E o procedimento do tribunal do júri tem duas fases, basicamente duas fases. A primeira fase vai da denúncia até uma eventual decisão de pronúncia. E a segunda fase vai desde o momento em que transitou em julgado a decisão de pronúncia, com a intimação das partes para arrolar testemunhas, para serem ouvidas e serem levadas ao plenário. Aí vai até o plenário do júri, onde o réu será submetido a julgamento perante os jurados, perante aqueles 7 jurados que vão dizer se ele tem que ser absolvido ou se tem que ser condenado, beleza? Mas o que nos importa agora, nesse momento, para fins de peça de segunda fase da OAB, é a primeira fase do procedimento do júri, que vai da denúncia até uma decisão de pronúncia. Então, se você verificar no teu enunciado, que o réu ele foi pronunciado, que o juiz proferiu uma decisão de pronúncia, que daqui a pouco a gente vai falar mais com mais tranquilidade, com mais profundidade, que é aquela decisão em que o juiz, verificando a existência da materialidade e indício de autoria, ele vai dizer assim: réu,
vai para a júri. Réu, te vira com os jurados. Eu vou te submeter se submeter a julgamento perante o plenário do júri, beleza? Se o réu quiser discutir essa decisão, se o réu quiser se insurgir contra essa decisão de pronúncia, ele vai ter que interpor um recurso em sentido estrito. Vai interpor um recurso em sentido estrito. Então, se você verificar a palavrinha mágica, pediu para parar, parou, em decisão de pronúncia, ou que o réu foi pronunciado, a tua peça, nem pensa duas vezes, a tua peça é recurso em sentido estrito, beleza? Certo? Mas, e a base legal? Qual é a base? Já vimos a identificação, e a base legal da peça recurso em sentido estrito contra uma decisão de pronúncia. A base legal está lá no artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal. Caberá recurso no sentido estrito contra a decisão que pronunciar o réu, contra uma decisão de pronúncia. Então, a base legal do recurso em sentido estrito é o artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Mas, e o prazo? Claro que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, que a peça do recurso de distrito contra uma decisão de pronúncia é uma peça bipartida, ou seja, tem a interposição do recurso e o oferecimento das razões. Para fins da OAB, você vai considerar que você vai interpor o recurso, peça bipartida, você vai interpor o recurso, vai ter a peça de interposição e também com as razões inclusas. Você vai interpor e oferecer as razões. Como você vai interpor e oferecer as razões no mesmo instante, no mesmo momento, você vai priorizar o prazo de 5 dias. E isso está no artigo 586 do Código de Processo Penal. O recurso em sentido estrito poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Esta que é a regra. Prazo de 5 dias para interpor e, para fins da OAB, interpor e já oferecer as razões recursais. É prazo processual. Sendo prazo processual, segue as regras do artigo 798 do Código de Processo Penal. Começa a contar o prazo a partir do primeiro dia útil. Se o sujeito ele foi intimado, por exemplo, numa segunda, começa a correr o prazo a partir da terça-feira. E aí tem aquelas regrinhas, né? Se o sujeito foi intimado, se a defesa foi intimada na sexta-feira, começa a contar o prazo na segunda-feira. E isso você vai extrair da súmula 310 do STF. Se a intimação tiver lugar numa sexta-feira, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata. Beleza? Tranquilo? E se eventualmente o prazo ele terminar num sábado ou domingo, ou feriado vai ser prorrogado para o primeiro dia útil. Então, se o prazo terminar em domingo ou dia feriado, leia-se também aqui no sábado, vai ser prorrogado para o primeiro dia útil por se tratar de prazo processual. Beleza? Tranquilo? E agora, qual o conteúdo do recurso em sentido estrito? O que é que eu busco no enunciado se a tua peça for recurso em sentido estrito? O que é que eu busco no enunciado? Como é que eu tenho que me comportar? Vejam que, quando eu costumo dizer para os nossos alunos CISC, segunda fase de penal, o aluno CISC ele vai se antecipar sempre antes do examinador. Se verificou que se trata de recurso em sentido estrito, já tem que saber o que fazer. Já sabe o que fazer, tu não vai esperar o examinador te dizer, olha, pega isso. Não, tu vai procurar. Tu já vai estar com a estratégia montadinha, com a estratégia prontinha para você arrebentar lá
na hora da prova, você vai ter que verificar que quando se trata de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, o teu conteúdo é você buscar no enunciado teses preliminares e teses de mérito. Preliminares e mérito. E quando se trata de preliminares, vai buscar alguma nulidade a ser arguida, alguma nulidade na instrução, por exemplo, o réu não foi intimado para comparecer à audiência de instrução, ou teve inversão da ordem de inquirição de testemunhas, ou o réu foi o primeiro a ser interrogado, não observou aquela sequência de inquirição do artigo 411 do Código de Processo Penal, ou seja, vai buscar aquelas nulidades ou que um ato processual não observou a formalidade na sua produção, ou não foi observada a formalidade na produção de um determinado ato processual, vai buscar nulidade. Até mesmo nulidade na decisão de pronúncia. Você pode verificar lá que na decisão de pronúncia, nós vamos falar daqui a pouco mais, o juiz ele vai ter que se limitar a apontar a materialidade e indício de autoria, não pode se aprofundar na análise do mérito, não pode ter aquela eloquência acusatória que a doutrina diz, em que ele, de uma forma absoluta, vai dizer, olha, foi tu réu e você tem que ser condenado. Não, o juiz não pode fazer isso. O juiz ele tem que se limitar a apontar a materialidade do delito e a indícios de autoria. Se aprofundar na análise do mérito, é nula a decisão de pronúncia e você vai alegar isso em preliminar, certo? Também causa de extinção da punibilidade, notadamente prescrição. E a prescrição aqui é da pretensão punitiva em abstrato, porque ainda não há decisão, não há sentença, está longe da sentença. Então aqui você vai considerar a hipótese da prescrição tomando como base para cálculo da prescrição da pena máxima cominada ao delito. Vai na pena máxima cominada, vai verificar a pena máxima cominada ao delito, vai no artigo 109 do Código Penal e enquadra para verificar se a pretensão punitiva do Estado já não está prescrito. Beleza? Certo? Esta é a parte das preliminares. E no mérito, o que é que você busca no enunciado se a tua peça for recurso em sentido estrito? Qual o mérito? O que eu vou buscar? Olha só, para você ver a lógica da coisa. Primeiro nós temos que verificar a lógica da coisa. Isso que é o mais importante. Quando chegar no momento de decisão, o juiz ele tem 4 possibilidades. O juiz ele pode decidir ele pode proferir uma decisão de pronúncia, que é encaminhar o réu a júri. Encaminhar o réu a júri. Decisão de pronúncia, ele vai verificar que tem prova da materialidade, indício de autoria e vai encaminhar o réu para júri. Ou ele profere uma decisão de impronúncia, dizendo lá não há elementos suficientes para atestar a materialidade e indícios, e nem indício de autoria, e vai extinguir o processo, vai ter a extinção do processo, ainda que sem julgamento mérito, ainda que faça coisa julgada formal, mas está extinto o processo. Ou o juiz ele vai proferir uma decisão de absolvição sumária, aí o cara está livre, feliz da vida. Ou o juiz ele vai proferir uma decisão de desclassificação, ou seja, ele vai considerar que não se trata de crime doloso contra a vida e vai encaminhar para o juízo competente. Perceberam? Qual é a única decisão que definitivamente não interessa à defesa? A única decisão que não quero, nesse momento processual que eu não quero, é a decisão de pronúncia. Você não quer a decisão de pronúncia. A impronúncia está de boa para você, a absolvição sumária está ótima para você, a desclassificação está mais ou menos para você, mas é aqui melhor do que decisão de pronúncia. Então o teu conteúdo para você ver a lógica da coisa, o teu conteúdo no mérito é buscar alguma informação que te permita desenvolver uma tese relacionada à impronúncia. Alguma informação que te permita desenvolver uma tese relacionada à
absolvição sumária, alguma informação que te permita desenvolver uma tese relacionada à desclassificação, e depois a gente vai ver as teses subsidiárias. Então, essa que é a lógica da coisa. Você não quer que o réu seja pronunciado. O juiz pronunciou, você vai dizer para o tribunal, não, o juiz errou o tribunal. Não é caso de decisão de pronúncia, é caso de impronunciar, ou de absolver sumariamente, ou de desclassificar. Beleza? Mas, professor, como é que funciona esse negócio? Olha só, para o juiz verificar a hipótese de pronúncia, isso está no artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, para pronunciar o réu, ele tem que se convencer da materialidade do fato e da existência de indício suficiente de autoria ou de participação. Então, se o juiz verificar que a convicção da existência do fato delituoso e indício de autoria, o juiz vai encaminhar o réu para a júri, mas isso a gente não quer. Nós queremos é que o réu ele seja impronunciado. E a impronúncia ela está ligada com a materialidade e a autoria, lá do artigo 414 do Código de Processo Penal. Vejam que se o juiz não se convencer da materialidade do fato, ou seja, da existência do fato delituoso, ou da existência da indício de suficiente autoria, o juiz ele vai impronunciar o acusado. E a impronúncia é a extinção do processo. E extinção do processo só será possível nova denúncia se surgirem provas novas. Mas terminou aquele processo. Então imaginem que você vai ter que aqui na impronúncia, vai ter que concentrar a tua ação, vai ter que concentrar a tua análise acerca da materialidade da autoria. Você, verificando no enunciado, por exemplo, que não há prova da materialidade, veja que não é a prova da morte da vítima, não é aqui a prova da morte do cidadão, é se aquela morte ela foi provocada, se foi morte natural. Se a morte foi provocada e a perícia atestar que aquela morte foi provocada, então eu tenho prova da existência de um fato delituoso. Não só prova da morte, mas prova de um crime, que um crime ocorreu. Então, se eventualmente você se deparar o teu enunciado em que foi realizada uma perícia e a perícia não foi conclusiva acerca da causa da morte, velho, então eu não tenho prova da materialidade, não há elementos suficientes para atestar que há um fato delituoso, então você vai impronunciar, vai pedir impronúncia. Seu juiz, se a perícia não demonstrou, se a perícia não revelou com certeza que aquela morte foi provocada, que efetivamente existiu um fato delituoso, que há prova de materialidade, você vai dizer, não, seu juiz rachou, não é caso de pronunciar o réu, é caso de impronunciar o réu. Perceberam? Beleza? Tranquilo? Mesma coisa em relação à autoria. Se você verificar extrair do enunciado que não há elementos suficientes para apontar o réu como sendo o autor ou partícipe daquele fato delituoso, você vai buscar a impronúncia. Se não há elementos suficientes para que ele seja submetido a julgamento perante o júri, o negócio é impronunciar o réu. Beleza? É isso que você tem que buscar no enunciado, certo? É essa a tua estratégia, é o teu roteiro. É o teu roteiro. Mas, se eventualmente você segue o teu checklist, tudo que eu estou falando aqui para vocês é um checklist, é um roteiro, é estratégia da atuação. Você vai ver, a impronúncia, tá bom, não é caso de impronúncia. Vamos verificar então se não é caso de absolvição sumária. Absolvição sumária, numa daquelas hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal. Absolvição sumária, o juiz absolverá desde logo, ou seja, sumariamente, não vai nem encaminhar para júri, se estiver provada a inexistência do fato. E aqui, quando a gente fala em inexistência do fato, também é relacionada à materialidade. Só que aqui há a certeza de que o fato não existiu, que o fato delituoso não existiu. Vejam
que aqui é tamanha a certeza que o fato delituoso não existiu, que o juiz não vai nem encaminhar para júri. Ele vai acabar desde logo com o processo, ele vai absolver desde logo, sumariamente. Imagine, numa hipótese remota de cair, mas vai lá, porque seria muito escancarado, que o sujeito ele foi denunciado pelo crime de homicídio, o corpo nunca havia sido encontrado. O processo foi instaurado, a ação penal está sendo instaurada, o procedimento do júri seguindo. E aí vem a informação que a vítima está viva. Opa, fato delituoso não existiu. Eu vou encaminhar o réu para júri, para o júri dizer que a vítima está viva? Não, eu já acabo aqui desde logo, já vou absolver sumariamente o réu desde logo. Ou se aparecer no enunciado lá que a perícia constatou de forma conclusiva de que a morte foi natural, não ocorreu uma morte provocada, a vítima não teve uma provocação à morte, a morte foi natural, a vítima teve um ataque cardíaco, ninguém praticou nada para a vítima morrer. Vejam que o fato delituoso não existiu, não há prova, ou a prova de que o fato não existiu. A prova da inexistência do fato, aqui eu tenho grau de certeza. Tamanha a certeza de que o fato é inexistente que o juiz não vai nem encaminhar para júri. Vai absolver, sumariamente vai absolver desde logo, certo? Também vai verificar lá no teu enunciado se tem algo para falar acerca da autoria. E aqui também, em relação à autoria, há a certeza de que o réu não concorreu para a prática do delito. É tamanha a certeza que o juiz ele não vai nem encaminhar para júri, ele vai absolver, desde logo, vai absolver sumariamente. Vejam que aqui eu estou falando também de um contexto de certeza. O juiz aqui ficou provado, absolutamente provado, não ter sido o réu, o autor ou partícipe do fato. Pronto. Ficou tão evidente, tão claro, tão robusta a prova de que o réu não concorreu para a infração penal, não foi nem autor nem partícipe, que eu não vou nem encaminhar para júri. Eu, o juiz, vou dizer, está absolvido. Desde logo, certo? Beleza? Então imagine que no teu enunciado apareça lá que o réu foi acusado de ter praticado o crime de homicídio e ele consegue comprovar que não foi ele, ou vem informação de que uma câmera de vigilância apontou que quem foi o autor mesmo foi uma outra pessoa. Vejam, aqui é tão escancarada a certeza que não foi o réu que o juiz vai absolver desde logo. Beleza? Certo? Também você vai verificar no teu enunciado se tem algo para falar sobre tipicidade, causa excludente de tipicidade. E aí nós estamos falando, no inciso 3º do artigo 415, de o fato não constituir infração penal. Alguma causa de exclusão da tipicidade. E aqui eu te dou um exemplo que foi objeto, inclusive, tese, que ficou feio, a tese principal da prova do 28º exame, se não me falha a memória, que foi o crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Se você verificar as principais informações, os principais exemplos sobre crime impossível, ele está inserido exatamente no contexto de crimes dolosos contra a vida. Imagine que você encontra no teu enunciado que o sujeito tentou matar a vítima e a arma que foi empregada é absolutamente defeituosa, jamais efetuaria qualquer disparo. Opa, o meio utilizado é absolutamente ineficaz. Ou no contexto de aborto, aonde a menina ou o menino foi lá e entregou uma substância para a menina ingerir que não tem efeito abortivo. Um chá de boldo, por exemplo, chá de boldo não tem efeito abortivo. Ah, mas ela estava grávida e ela queria, desejava muito a morte do feto, interromper a gravidez com a morte do feto. Sim, pode desejar, mas o meio que ela empregou não é eficaz, é absolutamente ineficaz. Então, nesse caso, nós estamos diante do crime impossível do artigo 17 do Código Penal. Também, beleza? Tranquilo? Conseguimos
entender, e também quando se trata de um objeto absolutamente impróprio. Imagina que vem a informação que o sujeito foi acusado de homicídio e o enunciado informa que a vítima já estava morta ao tempo da conduta do agente. Imagina que o sujeito foi acusado de ter praticado o crime de homicídio e verifica-se por conta de um laudo pericial que a vítima já estava morta por um ataque cardíaco, por exemplo, não foi as facadas que ele desferiu, mas sim o ataque cardíaco que teria ocorrido antes, que causou a morte da vítima. Perceberam? No momento que ele deu as facadas, a vítima já estava morta. Já estava morta. Como é que tu vai matar uma pessoa que já estava morta? Percebeu? Aqui é a impropriedade absoluta do objeto, crime impossível. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? E também você vai buscar no teu enunciado alguma informação que te permita desenvolver a tese relacionada à causa excludente de ilicitude, numa daquelas hipóteses do artigo 23 do Código Penal. Numa daquelas hipóteses do artigo 23 do Código Penal, se o sujeito agiu em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Num contexto de crime, num contexto de crime doloso contra a vida, é mais voltado por uma eventual legítima defesa. Geralmente, a gente vê na prática, na promotoria, quando a gente trabalha na promotoria, geralmente quando há um crime de homicídio, uma das teses mais utilizadas é que o sujeito, o réu, ele teria agido em legítima defesa. A vítima que estava praticando uma agressão injusta, e o réu, para se defender daquela agressão injusta, ele acabou atirando contra a vítima e ele foi, na verdade, repelir uma injusta agressão. Então, se você verificar no teu enunciado que o réu, ele somente atuou contra a vítima para se defender, para repelir uma injusta agressão, nós estaremos diante da legítima defesa. E aí você vai verificar quando naquele contexto da expressão da exclusão do crime. Quando nós falamos aqui, verificamos lá no inciso 4º do artigo 415, do artigo 415, aqui nós estamos falando de excludente da licitude. Falando em exclusão do crime, excludente da licitude. Já aproveito para dizer que se for no contexto de isenção de pena, aí é uma causa excludente da culpabilidade. Alguma causa excludente da culpabilidade. Então, tu vai ter que procurar no teu enunciado também alguma causa excludente de culpabilidade. Opa, eu não troquei aqui, desculpa, gente, vamos voltar aqui. Vejam, se você verificar lá, isenção de pena, aí eu estou fazendo relação com culpabilidade, exclusão do crime, fazendo relação com excludente de ilicitude. E você vai ter que buscar no teu enunciado alguma informação que te permita desenvolver uma tese relacionada a causa excludente de culpabilidade. Por exemplo, coação moral irresistível. Sujeito, ele coagir alguém mediante uma grave ameaça a matar uma pessoa sob pena de matar o filho dela, do coagido. Percebeu? Coação moral irresistível, uma causa excludente de culpabilidade que pode levar à absolvição sumária. Beleza? Falando em causa excludente de culpabilidade, aqui uma informação adicional. Vocês sabem que nós temos uma das causas de culpabilidade, é a inimputabilidade pela enfermidade mental. Nós temos a inimputabilidade pela enfermidade mental, tá? Se enfermidade mental. Enfermidade mental. Vejam que neste caso aqui, imaginem que a defesa alegou a inimputabilidade pela doença mental e também alegou legítima defesa. Neste caso aqui, não pode o juiz não pode absolver sumariamente, com absolvição sumária,
com base na inimputabilidade. O juiz não pode absolver sumariamente com base na inimputabilidade pela doença mental, porque nesse caso ele teria que aplicar a medida de segurança de internação, por exemplo, e vai inviabilizar que o tribunal venha a ter o contato com a tese da legítima defesa. Ou seja, aqui haverá um baita de um prejuízo para o réu. O réu está alegando legítima defesa e também inimputabilidade pela doença mental. Se o juiz absolver sumariamente pela inimputabilidade pela doença mental, vai ter que aplicar uma medida de segurança e vai dar uma enrabada no réu. Não vai viabilizar que ele venha a convencer os jurados acerca da legítima defesa. Perceberam? Neste caso aqui, o juiz teria duas soluções. Ou ele absolve, ou há uma absolvição sumária. A absolvição sumária pela legítima defesa, porque aí o cara vai para casa e está de boa, ou o juiz, ele profere uma decisão de pronúncia, no caso, para que seja submetido o réu a júri, e aí, lá para o júri, a defesa pode pegar e sustentar a legítima defesa, beleza? Certo? Então, se o juiz aqui, havendo mais de uma tese, além da tese da inimputabilidade, o juiz tiver a tese de uma outra tese e o juiz ele absolver sumariamente pela inimputabilidade pela doença mental, essa decisão ela será nula. Essa decisão será nula. Beleza? Tranquilo? Conseguiu entender? Só não será nula se for tese única. Se for a única tese, a inimputabilidade pela enfermidade mental, o juiz, então, vai ser possível ao juiz absolver sumariamente pela inimputabilidade pela doença mental, aplicando medida de segurança. Então, se for tese única, aí será possível ao juiz absolver sumariamente com a aplicação de medida de segurança. Isso você vai extrair lá no parágrafo único do artigo 415. Então se for pela inimputabilidade prevista no artigo 26 do Código Penal, que é a inimputabilidade pela doença mental, não se aplica ao disposto no inciso 4º, ou seja, não é possível absolver sumariamente no inciso, com base no artigo 415, inciso 4º, salvo, e aí é possível absolver sumariamente quando esta for a única tese defensiva. Ou seja, a regra é que se tiver mais de uma tese, não é possível absolver sumariamente pela inimputabilidade pela doença mental. Agora, se for tese única, será possível a absolvição sumária. Será possível a absolvição sumária com a aplicação da medida de segurança, que pode ser internação ou tratamento ambulatorial, aqui conforme o caso. Beleza? Certo? Tranquilo? Conseguiu entender? E a última tese que você tem que verificar aqui, no teu enunciado, é ver se não tem nenhuma informação que te permita desenvolver uma tese relacionada à desclassificação, naquela hipótese do artigo 419 do Código de Processo Penal. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação da existência de crime diverso daqueles que estão referidos no artigo 74, parágrafo 1º, e ele não for competente, vai ter que encaminhar para o juiz competente. Então, olha só, imaginem que o Ministério Público oferece denúncia pelo crime de homicídio doloso, e o juiz verifica que não se trata de homicídio doloso porque não há dolo de matar. E o juiz, não, isso aqui não é homicídio doloso, isso aqui no máximo é homicídio culposo. O que o juiz faz? Vai desclassificar e vai encaminhar para o juízo competente. Então, imaginem que nós estejamos diante do crime de homicídio doloso, o Ministério Público ofereceu denúncia pelo homicídio doloso, o juiz verifica que, na verdade, é homicídio culposo. O que ele vai fazer? Vai desclassificar, vai encaminhar para o juízo competente, já que ele não é competente para processar e julgar o crime de homicídio culposo. Ou, eventualmente, o Ministério Público ofereceu denúncia pela tentativa
de homicídio, pela tentativa de homicídio, e o juiz verifica que, na verdade, se trata de lesão corporal. E aqui, como lesão corporal não é crime doloso contra a vida, o juiz vai encaminhar para o juízo competente. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Agora imagine a seguinte situação. Imaginem que o sujeito vem no enunciado que o sujeito deu 5 tiros contra a vítima. 5 disparos contra a vítima. E esse agente ele acaba se arrependendo, ocorre o arrependimento e ele leva a vítima para o hospital, que acaba sobrevivendo, mas resultando lesão corporal grave. A vítima sobreviveu, mas ficou com lesão corporal grave. O MP não quis nem saber. O MP ofereceu denúncia pelo crime de homicídio tentado. Tentativa de homicídio. Você é o advogado do réu. O que você vai alegar? Você vai alegar que se trata de arrependimento eficaz. Artigo 15 do Código Penal. E no arrependimento eficaz, o sujeito ele vai responder pelos atos praticados, e não por tentativa, jamais tentativa. Quais os atos praticados? Lesão corporal grave, ou seja, o que resultou lesão corporal grave, e aí vai formular um pedido de desclassificação com remessa ao juízo competente. Isso porque no contexto de arrependimento eficaz ou de desistência voluntária, jamais o sujeito responderá pelo delito pela modalidade de tentativa. Vai responder pelos atos até então praticados. Quais atos? Nosso exemplo, lesão corporal grave. É por isso que no VAD missioneiro, abaixo do artigo 419, há remissão ao artigo 15 do Código Penal para você se ligar lá, que vai ter possibilidade de desclassificação. Beleza? Tranquilo? E no recurso interdistrito contra uma decisão de pronúncia, tem tese subsidiária? Tem tese subsidiária, mas aqui é tranquilo porque a tese é para afastar qualificadora ou causa de aumento de pena. Mas por que isso, professor? Porque quando o juiz pronuncia o réu, ele vai ter que indicar por qual artigo que ele tem que ser submetido a julgamento perante o plenário do júri. O juiz vai ter que indicar, olha o que diz o artigo 413, parágrafo 1º. O juiz vai ter que indicar. Veja que na fundamentação da pronúncia, ele vai ter que se limitar a indicar a materialidade do fato e a existência do indício de autoria. E ainda declarar o dispositivo legal em que o réu será submetido a julgamento, especificando as qualificadoras e as causas de aumento de pena. Então, imaginem que você se depara com uma situação em que o réu ele foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado, por exemplo, por motivo torpe. E aí você sustentar que não há aqui o motivo torpe. Vejam só, a pena aqui seria de 12 a 30 anos. Se você conseguir demonstrar que não ocorreu o motivo torpe, que na verdade é homicídio simples, não há qualificadora, você está ganhando aqui um leito de pena. Vejam que o réu aqui, ele vai ser submetido só a julgamento perante o júri por homicídio simples. O MP não vai ser possível ao MP sustentar aquela qualificadora perante o tribunal do júri. Uma vez afastada a qualificadora, não há mais a possibilidade dela ser sustentada perante o plenário. Ou seja, você já entra no plenário pelo menos com a vantagem de que não vai rolar homicídio qualificado. Você conseguiu uma vitória aqui, uma primeira vitória, que é afastar a qualificadora ou uma eventual causa de aumento de pena. Por isso que você tem que se ligar no teu enunciado para verificar se não tem elementos para você afastar a qualificadora e sustentar. Seu juiz, se eventualmente você não acolher a tese da impronúncia, se eventualmente não acolher a tese da desclassificação da absolvição sumária, então encaminha o meu jaguarinha, porque ele é jaguarinha, não é jaguarão, é jaguarinha, encaminha ele a júri sem a qualificadora.
Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Muito bem. E aí, como é que é a estruturação da peça recurso em sentido estrito contra uma decisão de pronúncia? A estruturação, a peça, ela é uma peça bipartida. Eu tenho a peça de interposição e as razões recursais. Você vai interpor e vai oferecer as razões recursais. Na peça de interposição, cuidar para o endereçamento e encaminhar para o juiz da vara do tribunal do júri, da vara do tribunal do júri, porque eu estou tratando de crimes dolosos contra a vida. A qualificação, a base legal, jamais, sob nenhum pretexto, quem é aluno meu sabe disso, Deus o livre esquecer. Se é aluno meu esquecer isso numa eventual prova, de formular um pedido de juízo de retratação, ele tem que sair da galáxia. Sai da galáxia porque eu caço. Se errar, não me conta. Se esquecer, não me conta porque eu vou caçar. E se for me contar, foge, vai, sai da galáxia porque eu caço, beleza? Não é possível você perder um 03, 04 por boca aberta aqui, né? Não vai me perder, só por esquecer de colocar o juízo de retratação, artigo 589 do Código de Processo Penal, não vai me esquecer. E o pedido de remessa ao tribunal. Nas razões do endereçamento, você vai encaminhar para o tribunal, vai fazer a qualificação, vai botar a expressão razões em recurso de distrito, vai fazer a saudação às partes dos fatos do direito dos pedidos. Como é que funciona isso, professor? Olha só. Aqui eu peguei um modelinho, que é, se não me falha a memória, do 28º exame, só para você ver aqui como é que funciona. Olha só, o endereçamento aqui é a peça de interposição. A peça de interposição você vai direcionar para o juiz da vara criminal do tribunal do júri da comarca, aqui como a peça era para Porto Alegre, né? Que um fato aconteceu em Porto Alegre. Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, da vara criminal do tribunal do júri da comarca de Porto Alegre. Pronto, você aqui está endereçando corretamente. Bota o processo, o número, vai fazer a qualificação, né? O Túlio, que era o nome do vivente lá que estava sendo denunciado, lá que estava no enunciado, já qualificado nos autos, por seu procurador infracinado, com procuração anexo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, olha a expressão aqui, é interpor mesmo, eu estou interpondo o recurso, interpor o presente recurso em sentido estrito, pelo amor de Deus, não vai me colocar reze. A gente tem aquela mania, reze para cair reze. E aí tu bota reze aqui, reze para não te achar. Reze para não te achar. Porque se você fizer esta merda, você vai zerar a tua peça. Não vai me botar reze. Se você escrever reze, meu parceiro, reze para eu não te encontrar e te dar soco missioneiro. Sim, porque é boca abertice. É recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal. Nesse sentido, requer seja recebido o recurso e procedido ao juízo de retratação. Já te disse, né? Não vai esquecer isso. Nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal. Mantida a decisão, requer seja encaminhado o presente recurso, já com as razões inclusas, e aí era para, como o fato estava tramitando em Porto Alegre, aí você vai encaminhar para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Nesses termos, pede deferimento, tem o local, a data, que geralmente eles pedem para ser no último dia do prazo, tem que contar o prazo de 5 dias, advogado OAB, beleza? Esta é a peça de interposição. Agora nós vamos tratar das razões. Razões de recurso em sentido estrito, o endereçamento, a qualificação, razões de recurso em sentido estrito, saudação e a parte dos fatos. Então, olha só, vejam que o endereçamento das razões do recurso em sentido estrito é para o tribunal, egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E aí você bota lá o recorrente, fazendo a qualificação, que seria o Túlio, o recorrido, Ministério Público, processo número, razões de recurso em sentido estrito, você coloca essa expressão, não vai esquecer para não perder ponto, egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, colendo a Câmara Criminal, isso aqui seria a parte da saudação,
da saudação e basta você botar egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal, colendo da Câmara Criminal, não precisa botar iluminado desembargador, vitaminado procurador de justiça, não precisa, bota egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal, colendo da Câmara Criminal e estamos bem, sem muita babação de ovo, porque não precisa, tá bem? Beleza? E a parte dos fatos, você vai fazer um breve relato, tirando do enunciado as principais informações que constam do enunciado. Tudo aqui do enunciado você faz um breve relato, beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? E aí você vai para a parte do direito, e aí você começa a ganhar ponto. Aí você vai ter que verificar se tem preliminares e mérito. Jamais, sempre faça isso, preliminar e mérito. E nesta peça havia também aqui, porque eu sei que é prejudicial de mérito, sim, eu sei, mas para fins de estratégia, para peça você bota lá da prescrição, tinha tese da prescrição, tinha outra tese da nulidade, porque não foi oferecida suspensão condicional do processo, e havia mais uma tese preliminar de cerceamento da defesa. Vejam que aqui você tinha a tua estratégia, você sabia que tinha que buscar prescrição, sabia que tinha que buscar nulidade, aqui tinha a tese da prescrição e ainda duas nulidades a serem arguidas. Se o cara não tem estratégia capaz de passar a rodo, capaz de passar em branco e perder pontos preciosos, é por isso que eu insisto, segue a estratégia. Ah, professor, pode ser que não tenha preliminar. Porra, pode ser, já aconteceu ter peça que não tinha preliminar, mas se tiver, você está preparado para identificar. Você tem que procurar, porque se tiver, você acha. Se eventualmente tiver, você acha porque você sabe que tem que procurar, beleza? E na parte do mérito, nesse caso aqui, nós tínhamos a tese do crime impossível. Na parte do mérito tinha a tese do crime impossível, beleza? Certo? Tranquilo? E na parte dos pedidos, jamais esqueça de pedir o conhecimento do recurso, o provimento do recurso e reforma da decisão. Isso aqui te conta pontos. Então você tem que botar lá, do pedido, ante o exposto requer, seja conhecido o recurso, provido o recurso com a reforma da decisão. E aí você formula os pedidos específicos agora. Você vai lá e formula os pedidos específicos. Se você alegou prescrição, você tem que pedir que seja declarada extinta a punibilidade com base no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Se você alegou nulidade, vai ter que pedir nulidade dos atos processuais porque não foi oferecida a proposta de suspensão condicional do processo. Se você falou de nulidade de decisão e pronúncia, tem que pedir. E a absolvição sumária, que seria com base no artigo 415, inciso 3º, porque era tese causa excludente de tipicidade consistente no crime impossível. Nesses termos, pede deferimento, local e a data no último dia do prazo. Percebam que nesse caso aqui, como você está interpondo e já oferecendo razões, eu tenho o mesmo dia da peça de interposição. Vejo que na peça de interposição era dia 25 de junho de 2018. E nas razões, como você está interpondo e já está arrazoando, também é 25 de junho de 2018. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Só algumas informações adicionais aqui relacionadas à peça. Primeiro, você aqui obrigatoriamente vai ter que redigir dentro dessa margem aqui, dentro do pontilhado, dentro dessas linhas. Se você pegou e escreveu aqui, isso que está escrito fora das linhas não pontua. É como se não é completamente ignorado. É como se não tivesse escrito. Perceberam? Então imagine se você botar a data, por exemplo, aqui. Ó. Se você botasse a data fora, por exemplo, 25 de junho. Aqui você não pontuaria a data porque não está dentro dessa parte pontilhada. Ah, professor, eu errei uma expressão.
Imagina que eu errei aqui, o réu foi, vamos dizer, condenado. O réu foi condenado. Errei, não é condenado, é denunciado. Você simplesmente faz um risco sobre a expressão que você errou e escreve: o réu foi denunciado. Aí você segue a tua peça. É só fazer um risco em cima do que está errado e continuar escrevendo. Normalmente. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Então era isso que eu gostaria de transmitir para vocês nesse meu canal do YouTube. Né, mais uma vez reforçando o agradecimento e a honra que eu tenho de tê-los vocês acompanhando esse canal, convidando para você ir lá me seguir lá no meu Instagram, Professor Nidal, e também acompanhar o podcast. Acabei de pegar e gravar um podcast agora há pouco, gravei um podcast sobre temas que são relevantes, então seria interessante de você também, se quiser, vai lá e escuta também nas principais plataformas. Também me segue no @profnidal e também no podcast, também tem o Telegram. Beleza? Certo? Muito obrigado por vocês terem compartilhado ou terem acompanhado essa aula, que vocês estejam inscritos no meu canal, Professor Nidal. Faz o comentário, vai lá, dá o teu like, faz alguma crítica para ver se a gente vai melhorando aqui, se for caso de críticas, sem problemas, toda crítica construtiva a gente acaba considerando também. Beleza? Comenta lá, pega e dá o teu like, é um like que a gente sempre fica feliz com isso. Beleza? Certo? Um beijo carinhoso, respeitoso aos meninos, um abraço, me bem de longe para os meninos. Beijos, tchau.